Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estou trazendo a mensagem do pedacinho do Maná dos Céus no livro de Efésio. Eu já gravei 2 áudios do primeiro capítulo de Efésio. Antes de eu passar para o capítulo 2, então eu vou gravar um resumo de tudo que eu falei do capítulo 1. Esse é o 3º áudio do capítulo 1 de Efésio. Antes de eu fazer a leitura ou de começar a falar com vocês, eu gostaria de esclarecer aos irmãos que muitas vezes têm deixado mensagem no meu privado. Alguns me interrogaram por que eu estou começando em Efésio e não nos livros anteriores, nos Evangelho, no início do Evangelho. Irmãos, eu estudo a palavra de Deus de uma forma que, quando eu pego um capítulo, eu vou até o final dele. Então eu estou estudando Efésio. Provavelmente depois de estudar o Efésio, eu voltarei a estudar o livro de Gálatas ou Colossenses. Então eu estarei gravando na medida do estudo que eu vou fazendo. Vamos à palavra de Deus então? Nós vemos que o capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele se apresenta como sendo apóstolo de Jesus. Ele diz Paulo, ele diz o nome dele. Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aí ele sauda a igreja dizendo: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que o apóstolo, ele se apresenta, ele diz o nome dele. Eu sempre digo aos pregadores que estão dentro da rede social, principalmente quando as pessoas vão colocar alguma profecia, que ele apresente seu nome, sua cidade, inclusive o nome do seu ministério, para ter a confiabilidade daquilo que ele está falando. Eu tenho recebido muitas profecias de profetas que não diz o seu nome, não diz o seu cargo ministerial, não diz de que ministério pertence. Eu refuto essas mensagens, eu não compartilho, porque eu não sei. Não há como você verificar a confiabilidade desses profetas. Então o apóstolo lhe apresenta, ele fala o nome dele, ele diz o seu cargo, ele diz apóstolo de Jesus Cristo, e ele diz que esse apostolado não é pela vontade humana, mas é pela vontade de Deus. Ele foi feito apóstolo aos santos que estão em Éfeso, para aqueles que são fiéis em Cristo Jesus. E aí ele cumprimenta a igreja com a graça, com a paz da parte de Deus, do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. O versículo 3 em diante, ele passa a falar sobre as bênçãos de Deus. Ele diz: bendito, ó Deus, ó Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo está deixando bem claro que Deus, ele é o Deus abençoador, que ele é bendito, que ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como negar a paternidade de Deus, não há como negar a filiação de Cristo. E ele diz que todas as bênçãos espirituais que está disponível para nós nas regiões, nos lugares celestiais, todas as bênçãos estão disponíveis para aqueles que são de Cristo. Então essas bênçãos provêm de Cristo. E o versículo 4 lhe diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então essa eleição de nós sermos chamados filho de Deus,
Desde o princípio, desde a fundação do mundo, Deus estabeleceu que os seres humanos têm a possibilidade de se tornar filho, de ser filho de Deus. Ele nos elegeu, Ele deu a nós essa possibilidade de sermos filho, de sermos santos, de sermos irrepreensível diante dele, de quem? Diante de Cristo, através do amor que Deus tem para nós. Aí o apóstolo passa a tratar algo sobre a predestinação, que muitos cristãos negam a predestinação. Eu por muito tempo neguei a predestinação, mas aqui está dizendo que Deus nos predestinou, Ele estabeleceu, Ele decretou para que nós fôssemos filhos, mas para sermos filhos dele, essa predestinação só é possível através da adoção por Jesus Cristo. Então o que significa? Que quando você vai adotar uma criança, você precisa registrar essa criança, ter esse documento de que ele é adotado, que ele passa a ter o mesmo direito de filho. Então quem nos adotou? Deus, ele nos predestinou, mas esse cumprimento dessa predestinação, ele só ocorre através do Filho, através de Jesus Cristo. Cristo que nos adotou para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, agora nós somos feitos, essa predestinação, essa que concretiza quando nós somos adotados, quando existe um documento registrado, carimbado, estabelecido, de que nós somos agora parte integrante da família de Cristo. Qual carimbo que está falando, presbítero? O carimbo que estou falando é o selo da promessa, é o selo do Espírito Santo, que nós somos selados. Isso ocorre para louvor e glória da própria graça de Deus, pela qual nos fez agradável a si no amado. Aí ele passa a falar no versículo 7, em quem temos a redenção. Quer dizer, nós nos rendemos agora pelo sangue de Cristo, e agora nós temos a remissão, quer dizer, nós somos redimidos das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Então nós somos agora redimidos, a remissão é como o derramamento de sangue estivesse nos lavando, nos purificando, e essa remissão ela ocorre para nos limpar da ofensa segundo a riqueza de Deus, segundo a riqueza da graça de Deus. Que o versículo 8 diz que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, a sabedoria, a graça imerecida, tudo está disponível para aqueles que se tornam filho de Deus, que se torna coparticipante da graça oriunda da parte do Filho de Deus. Agora o versículo 9 diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Versículo 10 diz, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como que estão na terra. Então, Deus, ele nos revela, descobrindo-nos, diz, o mistério da sua vontade. Então Deus nos revela a sua vontade. Ele nos dá a compreender o mistério da sua própria vontade, que ele propusera a si mesmo. E essa vontade é de tornar a congregar, quer dizer, a reunir através de Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos,
todas as coisas que existem, tanto nos céus, que são os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, tudo agora está debaixo do poder de Cristo. Cristo é aquele que governa e rege o mundo celestial, e não somente a que está nos céus, mas também todos aqueles que estão na terra. Então todas as criações, todos os seres criados por Deus, animado ou inanimado, deve se subjugar a Cristo Jesus. No momento, parece que isso não ocorreu completamente, pois existe uma certa rebeldia de povos que não aceitam Cristo. Mas um dia a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante de Cristo e confessará que Ele é o Senhor. Aí o apóstolo diz, nele, em Cristo, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, nós agora, em Cristo, nós somos feitos herança, somos herdeiros da promessa de Deus, porque nós fomos predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. Deus é quem nos predestinou, Ele é o Criador de todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. É a vontade de Deus se concretizando através de Cristo Jesus, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Deus nos criou para louvar a Ele. Os que primeiro, nós, aqueles que esperamos em Cristo, que somos chamados discípulos de Cristo, que somos chamados como que entregamos nossa vida a Cristo, nós passamos a fazer parte da família dele. Em quem, diz o apóstolo, também vós estáis. Ele já deixa bem claro que todos nós estamos em Cristo, depois que ouvimos a palavra da verdade, depois que demos ouvido à palavra da verdade. E que palavra é esse? O Evangelho da nossa salvação. Tendo nele também crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo que nos dá garantia, que nos dá a patente de filho, que nos dá a condição de sermos herdeiros de Deus. Este selo é o carimbo de Deus em nossa vida, o qual, diz ele, é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e em vosso amor para com todos os santos. Muito bem, o apóstolo ele passa a dizer que nós, agora, o Espírito Santo ele foi colocado como sendo penhorado a nosso favor. É quando você vai na casa da moeda, você tem uma joia, e você deixa essa joia lá como penhor, na expectativa de que você vai voltar a resgatar aquela joia futuramente. Então Deus, para nos garantir que a nossa condição de filho, Ele penhorou o seu próprio Espírito, garantindo que um dia Jesus vai vir recolher esse Espírito Santo e com ele a igreja para a glória, para permanecer com ele eternamente. E aí o apóstolo passa, diz que ele ouviu falar da fé que havia entre os cristãos e que havia amor com todos os santos na cidade de Éfeso. Provavelmente porque esse povo não tinha sido evangelizado pelo apóstolo, não sei te dizer. Aí o apóstolo diz, eu não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, cabe a cada um de nós orarmos por pessoas que
se torna servo de Jesus Cristo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, nós temos que buscar esses dons, tanto de sabedoria quanto a de revelação. E o apóstolo orou a Deus nesse sentido, por todos nós, que Deus nos desse. O apóstolo já fez a sua oração por nós, para que Deus nos desse o espírito de sabedoria e de revelação. E a oração do apóstolo, ele diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então nós temos que saber, amados, qual é o que é que realmente esperamos, qual é a nossa vocação. Eu sei qual é a minha vocação, e cada irmão deve saber qual é a sua vocação, porque nós pertencemos a Cristo Jesus. E o versículo 19 diz: o qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Então, essa grandeza do poder sobre nós só se concretiza se crermos. Se cremos que essa operação da própria vontade de Deus se manifestou em Cristo, quando Deus ressuscitou seu Filho amado dos mortos e colocou ele assentado na glória à direita nos céus. Agora o apóstolo encerra essa mensagem dizendo que Cristo está sentado à direita de Deus, mas está acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então Cristo, o trono de Cristo pode estar paralelo com os demais principados nos céus, só que Cristo é a maior autoridade nos céus. Ele está acima dos querubins, dos serafins, dos arcanjos, dos anjos, das potestades, que são os anjos celestiais, e também de todas as autoridades que existem nos céus, porque nos céus existe hierarquia. E Cristo, ele está acima de todos eles, pois ele recebeu todo o poder. Ele está acima de todo o principado, de todos os príncipes dos céus, de todo o poder, quer dizer, de todo governante, toda autoridade, toda potestade e todo o domínio de todo o nome que se nomeia nos céus, não só nos céus, mas também neste presente século e também no século vindouro. E Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, sobre todas as coisas o constituiu como sendo Cristo a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O versículo 23 deixa bem claro isso, que ele diz que Deus constituiu Cristo como sendo a cabeça da igreja, que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a igreja de Cristo, nós que formamos a igreja de Cristo, que somos parte integrante do corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Nós somos apenas membro. Não importa qual membro sejamos, mas se nós estivermos em Cristo, nós formamos em Cristo a igreja. A igreja se torna possível ser agora crescer, se estabelecer aqui na terra através de Cristo Jesus. Esse, amado, é um resumo do capítulo 1
de Efésio, em forma do pedacinho do maná dos céus, que eu, presbítero Gregório, trago para todos vós nesse dia de hoje. Que Deus vos conceda paz, ilumine a vossa mente e traga-vos alegria, harmonia, estabelecendo-se assim a vontade de Deus em vossa vida. Fique em paz. Amém e amém.